capítulo 21. Josué, capítulo 21. Apesar de toda a nossa pregação abranger todo o capítulo, de alguma forma, nós não vamos ler todo o capítulo, mas vai ser possível compreender com tranquilidade. Depois você pode fazer ainda hoje a leitura completa do capítulo. Mas não se preocupe, vai dar para entender perfeitamente com a graça de Jesus. Vamos ler, quero ler então com os irmãos, Josué 21, vamos ler a partir do versículo 1 até o verso 3. Diz assim: Então se chegaram os cabeças dos pais dos levitas a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel. E falaram-lhes em Siló, na terra de Canaã, dizendo: O Senhor ordenou, por intermédio de Moisés, que se nos dessem cidades para habitar e os seus arredores para os nossos animais. E os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, segundo o mandado do Senhor, estas cidades e os seus arredores. E aí então depois, a partir do versículo 4, até basicamente ali ao versículo 40, ele começa a alistar as cidades, cada uma dessas cidades que foram dadas da porção da herança de cada tribo para os levitas. E meus irmãos, como nós vimos na semana passada a respeito das cidades de refúgio, no capítulo 20, se as cidades de refúgio nos revelam um Deus de misericórdia e um Deus de justiça, como nós vimos na semana passada, as cidades destinadas aos levitas agora nos revelam um Deus santo e um Deus provedor. Um Deus santo e um Deus provedor. Então a necessidade de Israel em adorar a esse Deus da forma correta e não de qualquer jeito, aponta para essa verdade. Aponta para a verdade de que Deus está se revelando aqui o seu caráter santo. Então, Israel não poderia adorá-lo de qualquer maneira e de qualquer forma. É porque Deus é santo que o seu povo deve ser igualmente santo, separado. E é isso que o Senhor Jesus Cristo, inclusive, fez naquela cruz, nos comprando com seu próprio sangue, um povo especial, sua igreja, para viver de uma maneira totalmente distinta deste mundo, do mundo de trevas. Deus é santo e importa que o seu povo viva de uma maneira santa, que o glorifique. Então, visando viver então de acordo com os seus preceitos, com os preceitos estabelecidos na sua palavra. Então, com esse objetivo, Deus ele ordena aos filhos de Israel que cedam aos levitas cidades. Então, cidades para que habitem, para que eles pudessem habitar. E ao derredor de cada cidade, também não era só a cidade. Ao derredor de cada cidade, as pastagens para os seus gados, os seus animais ali. Mas você pode perguntar, de que forma dar cidades para os levitas e providenciar a capacidade do sustento acaba por revelar um Deus santo, um Deus provedor. Talvez o provedor fique mais fácil de a gente distinguir. Mas de que forma revela esse Deus santo? Um Deus santo que, portanto, tem todo o direito de exigir vidas consagradas a Ele. Então, as verdades que estão contidas aqui no capítulo 21, elas não apenas nos ajudam a responder a este questionamento, de que forma Deus está se revelando aqui como esse Deus santo e provedor, mas também nos permite perceber princípios valiosos que nós vamos poder aplicar às nossas vidas em relação ao chamado que todos nós recebemos para o serviço a Deus. Esse é um princípio que também está estabelecido aqui. E não só isso, também o modo como Deus cuida daqueles que o servem
e espera que nós sejamos generosos e justos com aqueles que nos servem. Então a mensagem de hoje, ela gira em torno dessas ideias, né? Então, um Deus que se revela como santo e provedor, e princípios que irão nos orientar a apontar para esse Deus santo e provedor com as nossas próprias vidas. Então, Ele é esse Deus santo e provedor, logo Ele também nos comprou em Cristo, para que nós, como a sua igreja, hoje, a gente aponte para o caráter dEle, como para esse Deus santo e para esse Deus provedor. Então aí sim, entram os nossos deveres como filhos de Deus, para cumprir com o nosso papel nesse mundo de trevas, que é glorificar a Deus, apontando para o nosso Deus em tudo que nós fazemos. Então, nós temos aqui então serviço e cuidado, dedicação total e honra a quem merece honra, consagração e gratidão pela providência divina. Então as ideias dessa pregação, elas giram em torno desses sentimentos, atitudes que devemos ter aqui. Ao mesmo tempo, um chamado ao serviço, ao reconhecimento desse serviço, uma dedicação total, uma consagração, mas ao mesmo tempo, uma atitude de cuidado, de honra a quem merece honra e de gratidão pela providência divina. Então, o primeiro ponto da nossa mensagem vai focar nessa ideia de que a existência das cidades dos levitas nos revela um Deus santo. Então, nos versos 1 e 2, que nós já lemos, nós lemos ali que Deus, os cabeças ali dos levitas chegaram ao sacerdote, chegaram a Josué, chegaram aos chefes de cada uma das tribos, está todo mundo reunido, então os chefes dos levitas também se aproximam, meio que semelhante ao que Caleb também fez, reivindicando e trazendo à memória algo que tinha ocorrido, uma promessa que Deus tinha feito no passado, pois eles também fazem aqui agora. Eles chegam e lembram, o Senhor ordenou, por intermédio de Moisés, que nos dessem cidades para habitar e os seus arredores para os nossos animais. Nós sabemos que a tribo de Levi, ela não recebe herança de terra. Ela é separada por Deus, inclusive. Então, mas o Senhor dá ordens para que eles recebam cidades, das quais eles não se tornariam proprietários dessas terras, eles se tornariam usuários dessas cidades e não proprietários. Bom, o Senhor é quem toma a iniciativa de separar os levitas para si. E não só isso, ele também toma a iniciativa de resolver dar aos levitas estas cidades, para que eles habitassem, não para que eles as possuíssem. A escritura não cai na mão aí desse povo. O próprio Senhor é a herança e a porção dos levitas ali. Então, a ordem do Senhor para Moisés, ela foi descrita lá em Números 35. Então, marca aí Josué 21, mas vá lá para Números 35, abra sua Bíblia em Números 35. Foi ali nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, que o Senhor ele falou a Moisés para que desse ordem aos filhos de Israel. Então Deus fala com Moisés, e dá a ordem: olha, Moisés, fala com os filhos de Israel, deem cidades aos levitas, em que habitem, e também em torno delas os arredores para o seu gado. E aqui em Números 35 também vai ficar determinado não só as cidades de refúgio, que nós sabemos, as cidades de refúgio, elas estão contidas nas cidades dos levitas, mas aqui também já fica determinado o número dessas cidades. Ali no versículo 7 de Números 35, todas as cidades que dareis aos levitas serão 48 cidades, juntamente com seus arredores. Então, o Senhor determina já o número de cidades que haveria de ocorrer ali. A iniciativa do Senhor em dar essa ordem ao povo tem a ver com a função dos levitas. Tem a ver com a função dos levitas. Os levitas, eles são ali filhos da tribo de Levi,
um dos filhos de Jacó, certo? E aí eles foram separados por Deus para que cumprissem com os deveres do serviço ao Senhor, para ministrarem no tabernáculo. Claro que inicialmente, naquele episódio até de estupro que teve, com a filha de Jacó, né, Levi toma uma atitude precipitada e engana todos e vai lá e se vinga. E aí depois, quando seu pai está para morrer, Jacó, ele coloca, quando ele vai abençoar cada um dos filhos, ele pega e fala, você e Rúben, vocês vão ficar dispersos aí nessa terra. Né? Então, é meio estranho ali o que o pai coloca sobre a vida do filho. E basicamente, então, em virtude daquela imprudência de vingança ali, essa foi a sentença que o próprio pai ali na hora de abençoar os filhos deu. Mas depois, num episódio em que o povo também, de forma insensata, fez o bezerro de ouro, quando Moisés retorna com as tábuas, ele, escolham a quem vocês vão servir. Aí o texto vai dizer que todos os levitas se posicionaram ao lado de Moisés, certo? E ali Moisés falou, olha, então hoje o Senhor separou vocês aqui. Então o Senhor, o nosso Deus, ele é especialista nisso, né? Ele pega o que está ali sem rumo e muda a sorte. Então também tem isso por trás da gente pensar quem são os levitas. Ele muda a sorte deste povo, né? Agora, é claro, eles permanecem distribuídos, olha que interessante. Eles permanecem distribuídos, eles não recebem uma herança. Entretanto, restaurados, porque o Senhor os separa para os trabalhos envolvendo o tabernáculo. Um lugar onde o Senhor manifestaria ali a sua glória. Então é interessante ver isso. Em Números capítulo 3, se você quiser colocar os seus olhos ali, em Números 3, 11 e 13, dos versos 11 ao 13, nós podemos ler, disse o Senhor a Moisés, Números 3, 11 a 13, eis que tenho eu tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito que abre a madre, entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus. Porque todo o primogênito é meu, desde o dia em que feri a todo o primogênito na terra do Egito, consagrei para mim todo o primogênito em Israel, desde o homem até o animal serão meus, eu sou o Senhor. Então os levitas, eles foram separados por Deus, e aí Deus, aqui em Números 3, ele está dizendo justamente isso, olha, eu os terei como os primogênitos, como aquele que é escolhido mesmo, né, para receber a honra. Então os levitas foram separados por Deus com o propósito de literalmente cuidar da casa de Deus. Então a tribo de Levi, ela dividia-se em 3 ramos dentro da tribo de Levi. Nós temos os gersonitas, os coatitas e os meraritas. Então dentro da tribo de Levi existem esses 3 grupos. E eles receberam esses 3 grupos porque cada um destes grupos são descendentes dos filhos de Levi. Coate, Gerson e Merari. E aí então vem os gersonitas, os coatitas e os meraritas. Então, entre esta função que eles receberam tão grandiosa e especial, né, de cuidar da casa de Deus, de cuidar do tabernáculo, ainda havia uma divisão entre estes aqui. Então eu não vou falar tudo o que cada um fazia, mas só para a gente ter uma ideia, né, os gersonitas, por exemplo, eles eram responsáveis ali pelo tabernáculo de montar e desmontar a tenda e a cobertura, o véu da porta da tenda, as cortinas ao redor do pátio, as cordas. Então os gersonitas, eles eram encarregados de cuidar desta parte, enquanto os coatitas, eles eram responsáveis, e aqui a gente já tem os descendentes de Arão, então, que foi escolhido pelo Senhor, né, o primeiro ali sumo sacerdote, né, então eles aparecem aqui já carregando, responsáveis pela arca da aliança, pela mesa dos pães, pelo candelabro, pelo altar do holocausto, o altar do incenso, a cortina do véu. Então aqui já tem uma responsabilidade, vamos dizer assim, ainda mais delicada, né?
E, por fim, os meraritas também eram responsáveis pelas tábuas, travessas, colunas, bases, estacas. Então, cada vez que aquele tabernáculo foi montado e desmontado, lá estavam os levitas, distribuídos nesses 3 ramos, cumprindo com o seu papel, porque foram separados para isso. Então, o Senhor, como que Ele está se revelando aqui ao destinar cidades para os levitas como esse Deus santo? Por que eu estou afirmando que quando Ele manda separar cidades para os levitas, de alguma maneira Ele está gritando para todos, eu sou o Deus santo? Porque os levitas são estes que foram tocados pela graça do Senhor, e foram separados, foram tidos como os primogênitos para esta boa obra. Afinal de contas, o povo não poderia adorar esse Deus santo de qualquer maneira. Então perceba que cada grupo dentro dos levitas tinha uma função específica. Cada grupo tinha uma função específica, tinha uma responsabilidade específica, que possibilitou o povo a uma vida de adoração e de obediência a Deus. Então é interessante, Deus separa, eles estão distribuídos ali entre a tribo com um propósito de permitir que o povo pudesse ter acesso a esse Deus santo, a esse Deus que é diferente de tudo e de todos. Então os levitas, eles eram responsáveis não só por carregar as coisas, mas por ensinar a lei de Deus, por ensinar o povo a conduzir os rituais de adoração. Então os levitas, eles têm essa função. Então, Sofia só está no glória a Deus ali. Bênção de Deus, isso é bom. Então, os levitas, eles não eram responsáveis só por carregar as coisas, mas eles tinham responsabilidades de ensinar a lei de Deus ao povo e conduzir os rituais de adoração. Então, irmãos, quando Deus separa essa tribo, quando Deus a santifica para tal serviço, Ele está garantindo ao povo a possibilidade de relacionar-se com Ele. E isso é belo de ver aqui. É o Senhor não abandonando Israel. Então, quando o Senhor ordena que essas cidades sejam separadas para eles, Ele está deixando claro a importância de uma vida de comunhão e de obediência à aliança com Deus, no fim das contas. Então os levitas, eles garantiam que a adoração a Deus fosse feita de forma correta e de forma digna. O fato de 48 cidades, então, terem sido santificadas para esse propósito e de terem sido distribuídas dentro do território de cada tribo, isso também é interessante, a gente tem em mente, indica a preocupação de que a nação como um todo deveria andar em unidade e debaixo dos preceitos divinos. Porque essa distribuição das cidades, ela vai se dar não de forma aleatória, ainda haverá o recurso da tirada de sorte, que na verdade está demonstrando o direcionamento de Deus, guiando essa entrega dessas cidades. E nós vamos ver aqui, cada tribo, ela deveria participar, entregando das suas cidades para os levitas. Então aí você que está em Números 35 ainda com a sua Bíblia aberta, em Números 35, vai poder acompanhar nos versículos 7 e 8, dizendo assim: todas as cidades que dareis aos levitas serão 48 cidades, juntamente com os seus arredores. Quanto às cidades que derdes da herança dos filhos de Israel, se for numerosa a tribo, tomareis muitas, se for pequena, tomareis poucas. Cada um dará das suas cidades aos levitas, na proporção da herança que lhe tocar. Então, se você for voltar lá para Josué capítulo 21, nós vamos ver o quê? Justamente isso acontecendo, dos versículos 4 até basicamente o 40, é a descrição de como cada tribo entregou a sua cidade, segundo a proporção do tamanho da sua herança e da sua tribo. Então nós vamos ver a tribo de Judá entregando 4 cidades, enquanto a tribo lá de Manassés, que foi dividida, estava dividida em 2, cada uma deu 2 cidades. Então isso foi proporcional.
né? Então, em Josué 21, é possível ver justamente como é que se deu essa divisão, de acordo com a proporção da herança de cada uma das tribos. Dos versos 9 a 40, há então todo esse detalhamento, que nós não vamos ler aqui agora, de cada cidade, de cada tribo ali, como cada tribo entregou as suas cidades para esses 3 ramos dos levitas também. Né? Então, mais uma vez mostrando o nosso Deus, um Deus de ordem, um Deus de organização. Né? E aí um resumo, ele está ali a partir dos versos 4, 5, 6 e 7, a gente tem um resumo antes desse detalhamento. Se você perceber, você verá que os coatitas, eles receberam 23 cidades, sendo 13 cidades destinadas aos coatitas, que são da linhagem de Arão, e 10 para os demais coatitas. Depois você vai perceber que essas cidades, para os coatitas, elas foram entregues por quais tribos? A tribo de Judá, de Simeão, de Benjamim, de Efraim, de Dan e Manassés Ocidental. E tribos que estão ali mais próximas também de Jerusalém. Afinal de contas, aqui os coatitas estão encarregados ali mais propriamente dos cerimoniais e tudo mais. Então convinha que eles estivessem até ali mais próximos. Depois os gersonitas receberam 13 cidades que são oriundas de outras tribos. Isacar, Azer, Naftali e a Manassés Oriental. Os meraritas também receberam 12 cidades, agora de outras tribos, Zebulon, Ruben e Gade. Então, sendo que cada uma dessas tribos entregou, mais uma vez, a quantidade de cidade de acordo com a proporção da herança que havia recebido. É interessante porque Deus quer que todas as tribos participem. Né? Deus está deixando, mais uma vez, marcado que requer de Israel unidade. Que não é agora porque está cada tribo no seu galho ali, cada um vai ficar independente. Não, vocês continuam unidos com o mesmo propósito de ser um testemunho para todas as nações de que eu sou o único Deus. E nós sabemos, Israel falha miseravelmente nesta missão de ser um testemunho para todas as nações. Né? Eles falham nessa missão. Bom, esse envolvimento de todas as tribos, nessa entrega da cidade aos levitas, como dito, revela o intento de Deus de providenciar que toda a nação o honrasse e o glorificasse de maneira certa, da maneira correta. Então os levitas estão ali para orientar o povo. Como tem que ser, como nós nos achegamos a Deus, que tipo de sacrifício, como que funciona. Então é belo de ver o Senhor se preocupando que os levitas ficassem espalhados por toda a terra, a fim de orientar cada uma das tribos. Isso é graça também do Senhor, é misericórdia do Senhor. Então as cidades dos levitas ainda deveriam servir como uma lembrança para os próprios israelitas, de que a terra que eles tinham recebido era uma terra diferente de todas as outras terras. O verdadeiro dono da terra é o próprio Deus. Isso ajudaria então a todo israelita fiel, quando ele estivesse meditando nas grandes bênçãos que Deus derramava sobre a sua própria vida, ele poderia olhar para os levitas, né, e também talvez até entrar em coro junto com eles e declarar o que até nós lemos no Salmo 16, no início do culto, no versículo 5. O Senhor é a porção da minha herança. Se um levita poderia levantar e gritar com todas as forças, né? O Senhor é a porção da minha herança. Então o Senhor, ele santifica para si aqueles que deveriam servi-lo. E os levitas, eles têm um papel então de suma importância. É claro, né, irmãos, que hoje nós não devemos chamar ninguém de levita. Né? Alguns círculos aí cristãos, né, que chamam até os músicos, né, da equipe de louvor de levita. Mas é claro que os levitas tinham uma função envolvendo a adoração por meio das músicas ao Senhor, sim, mas nós acabamos de ver que essa não era a única função dos levitas. Né, eles tinham uma função que ia além, carregavam o peso, suor ali escorrendo do rosto deles ali. Então, é claro que nós não devemos... o povo acaba confundindo um pouco, chamando aí os músicos das igrejas de levitas, e não é nada disso. Até porque os levitas faziam muito mais do que apenas cantar. Então, hoje, em uma dinâmica
totalmente diferente dos levitas, né, os salvos em Cristo Jesus também receberam um chamado para o serviço. Então eu espero já ter ressaltado para vocês de que maneira o Senhor está se revelando como um Deus santo, porque Ele manda separar essas cidades para estes levitas, que não são qualquer um, que vão ajudar todo um povo a se aproximar desse Deus, porque não dá para se chegar de qualquer maneira. E aqui também há uma implicação, uma aplicação para nós presente aqui, porque embora hoje a gente não possa chamar ninguém de levita, não existam mais levitas, todos nós, porque somos a igreja do Senhor Jesus Cristo, fomos comprados por um alto preço para servi-lo, para adorá-lo, das mais diferentes e variadas formas. Então, todos nós recebemos um chamado para o serviço, e isso se dá de formas distintas. Embora é claro que todo o trabalho ele deva ser realizado para o Senhor, né? Tudo, até mesmo amanhã, quando você estiver lá no teu trabalho mesmo ali, né, no teu ganha-pão, ali você tem que entender que o Senhor te colocou ali com o propósito de ser luz, de fazer a diferença. Então todo o trabalho, embora deva ser realizado para o Senhor, né, isso deve nos encher de temor para fazer tudo com excelência, com dedicação, com amor, com apreço ao Senhor. Então, ao separar os levitas, ao dar cidades para que eles habitem ali naquelas cidades e possam servir ao povo, os conduzindo a uma verdadeira adoração, Deus se revela como o santo. O santo. Ele não pode ser adorado de qualquer maneira. Ele não pode ser servido por qualquer um. Ele é santo e nós, pecadores. Esta é a realidade. Este é o contraste. Cada vez em que nós levantamos as nossas mãos para cantar, Tu és santo, nós também estamos declarando, e eu sou um pecador. E eu sou um pecador. É claro que o Senhor na sua palavra Ele nos chama de santos, mas sim no sentido de que fomos santificados, separados. É por isso que sim, somos chamados de santos. Né? E em Cristo, então, somos santos, santificados, para viver uma vida que o glorifique e capacitados pelo Espírito Santo para dizer não para o pecado, porque antes estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, incapazes de dizer não para o pecado, só atendendo aos desejos imundos da nossa carne. Mas agora em Cristo Jesus, Ele nos tem capacitado, irmãos, para dizer não para o pecado. Apesar da tentação bater forte e de perto na nossa porta a cada dia, o Espírito Santo que habita em você, o que creu e já entregou a sua vida a Cristo, te capacita a dizer não para o pecado. A luta é ferrenha, mas você foi comprado por um alto preço e é capaz então e deve viver essa vida de santidade, separado de toda a imundícia. A separação dos levitas, então, revela a misericórdia de Deus, que sendo santo, toma a iniciativa de garantir que os israelitas pudessem se relacionar com Ele. E em Cristo, nós, a igreja, também fomos separados, chamados para perto de Deus. Um Deus que não mudou, Ele continua totalmente santo, Ele continua totalmente único. E é só porque Cristo é quem é, e pelo que Ele fez, o que Ele fez ali por nós naquela cruz, que nós podemos nos achegar e servir a esse Deus. E isso é um privilégio. Então essa ideia que às vezes a gente, quem sou eu? Você, se já entregou a sua vida a Cristo, é um lavado pelo sangue de Cristo. E é por isso que você pode servi-lo. Mas claro, se você está verificando aí que o teu coração não está de acordo com o que Deus deseja para a sua vida como um filho de Deus, endireita aí o teu caminho, mas não dá para esperar ter uma vida 100% para você começar a viver como um cristão, né? Esse 100%, irmãos, é lá no céu, na eternidade. Agora, é claro, é dia após dia, mortificando a nossa carne, e enquanto vai fazendo isso, vai servindo. E enquanto vai fazendo isso, vai evangelizando. A semelhança do apóstolo Paulo lá em Coríntios, que ele até fala, eu não estou por aí esmurrando como quem esmurra o vento, eu estou com um propósito, né? Eu estou com os olhos na eternidade,
e esmurrando o meu próprio corpo, para que enquanto eu estou proclamando esse evangelho, eu mesmo não venha a cair, eu mesmo não venha a sucumbir. Então é tudo ao mesmo tempo. Enquanto você está servindo, você está esmurrando o próprio corpo, mortificando a sua carne. E isso só é possível para aqueles que já tiveram um encontro real com o Senhor Jesus Cristo, para aqueles que já foram separados. Então, servir ao Senhor é um grande privilégio. Nós devemos honrá-lo com as nossas vidas, onde Ele nos tem colocado, sendo exemplo com a nossa conduta, refletindo Cristo diante dos perdidos. Essa é a nossa principal missão como igreja do Senhor Jesus Cristo, proclamar o Evangelho. As boas novas, que nós recebemos, não podemos nos calar, precisamos proclamar, doa quem doer, seja o preço que for, o verdadeiro Evangelho. Lá em 1 Pedro, na primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 8 ao 11, nós lemos assim: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém? Pedro está lembrando aqui do nosso papel, um papel de privilégio, que diz respeito ao serviço. Nós devemos honrá-lo com as nossas vidas, sendo um exemplo diante dos perdidos, e nós devemos pagar o preço junto aos nossos irmãos em Cristo, sendo um instrumento de edificação para a igreja, através do serviço. Não tem como fugir disso também. Então o Senhor nos chamou, Ele nos separou. Serviço, dedicação total, consagração. Então o Senhor, Ele se revela como um Deus santo ao dar as cidades para os levitas. E com isso, Ele está enfatizando para os israelitas que Ele não pode ser adorado de qualquer maneira. E como vimos, a outra aplicação gira em torno então desse privilégio do serviço a Deus. De certa maneira, embora hoje a gente não possa chamar ninguém mais de levita, não estamos mais debaixo da lei, mas à semelhança dos levitas, nós recebemos um chamado muito especial, que não pode ser negligenciado, não pode ser terceirizado. Nós, como igreja, temos um papel neste mundo que ninguém mais poderá fazer. Então é claro que tem coisas que nós também podemos fazer e que o mundo também está fazendo. E devemos fazer. Mas isso, até o mundo pode fazer. Mas existe algo que somente nós podemos fazer. E nós não podemos ser negligentes. Proclamar o verdadeiro Evangelho. E aí também no que diz respeito a cuidar e edificar a igreja, é a própria igreja que tem que fazer isso. Não são os profissionais do século que vão moldar a igreja sobre como devemos agir ou reagir diante da luta contra os nossos pecados ou na criação dos nossos filhos. Deve ser a palavra de Deus. E nós, como igreja, temos o dever de nos posicionarmos. Então tudo isso está contido aqui nessa primeira porção do nosso sermão. A segunda porção está no versículo 3, uma ênfase no verso 3, que nos permite afirmar que a existência dessas cidades dos levitas nos revela um Deus provedor. Se nos revela um Deus santo, também nos revela um Deus provedor. Verso 3, e os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, segundo o mandado do Senhor, estas cidades e os seus arredores. Os arredores, conforme você pode também verificar lá em Números 35, esses arredores eles seriam destinados para que a tribo de Levi pudesse ali colocar o gado, os rebanhos e todos os animais, na verdade, poderiam ficar ali. E é interessante porque se você olhar Números 35, você vai ver que
esses arredores, desde o muro da cidade para fora, deveria ter 1000 côvados, cerca de quase 500 metros, deveria ser destinados para... Então imagina, você já recebeu a sua herança, Deus te deu essa porção, e agora Deus está ordenando, olha, você recebeu? Agora dentro do que você recebeu, peraí, você vai separar, qual é o tamanho da tua herança? No teu caso são 4 cidades, vamos tirar a sorte aqui, porque eu vou te dizer, não é tu que vai escolher as cidades, eu vou te dizer quais vão ser as cidades que você vai entregar, e aí então entrega essas cidades para os levitas, não, mas não são só cidades, são pastagens, mas quanto, 50 metros? Quanto aqui de pastagem? Não, é 1000 côvados, é para botar, é para o bicho correr solto ali, não é qualquer coisa, né? Não é um curralzinho. É interessante, né? Deus providencia o sustento. Aqueles que serviam a Deus em tempo integral, eles eram colocados à parte, eles eram separados. Esperava-se que eles se mostrassem então, irmãos, eficientes ainda mais. Né? Se eles fossem então aliviados das tradicionais preocupações econômicas e tudo que essa vida vem de peso para trazer ali, então... esperava-se que eles pudessem render ainda mais, serem ainda mais eficientes no trabalho para o Senhor. Então, pelos seus trabalhos, os levitas, eles recebiam uma contribuição das posses das outras tribos. Isso também é possível de verificar em Números. Então, Deus os distribuiu na terra para que o povo fosse instruído no conhecimento da lei divina. E eles recebem essas cidades no meio da herança das outras tribos, mas eles não devem se apropriar delas, como eu já falei, né? Eles seriam apenas usuários dessas cidades. E Deus, quando fala com Arão, lá em Números 18, versículo 20, ele vai falar assim: na sua terra herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma porção terás. Eu sou a tua porção e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Então, imagina você estar ali, você foi escolhido, você não pediu para ser escolhido, mas você foi escolhido, é uma grande honra. Eu acredito que Arão vê isso com ótimos olhos, né? Eu estou só especulando aqui, né? Não quero botar nada além nas costas de Arão, não. Mas você vê todo mundo recebendo a sua porção de terra ali, né? E aí, eu sou a tua herança. O teu contentamento estará em me servir, em ser este instrumento de bênção para outros. É claro que eles também foram grandemente abençoados, né? Deus faz dessas coisas. Apesar disso, apesar do Senhor afirmar isso ali para Arão, eu sou a tua porção e a tua herança no meio dos filhos de Israel, apesar disso o povo deveria entregar ali todos os dízimos aos filhos de Levi por herança, pelo serviço que prestam, que era um serviço ali dentro da tenda da congregação. E estes, por sua vez, então os levitas, eles também deveriam apresentar ao Senhor uma oferta de todos os dízimos, o dízimo dos dízimos, está ali presente, está escrito ali na palavra de Deus. E essa prática, ela está presente, no entanto, irmãos, dentro do regime levítico. Dentro do regime levítico, essa prática está expressa aqui e está sendo reforçada também aqui no tempo de Josué. Irmãos, há muita confusão em torno dos dízimos, deste assunto, há muita confusão em torno disso. Isso não é nenhum motivo de espanto, porque nós sabemos muito bem e convivemos aí, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, com verdadeiros estelionatários da fé. Homens e também mulheres, que se intitulando pastores e pastoras, a Bíblia não tem essa orientação, né, do pastorado feminino, mas não bastasse isso, ainda são mentirosas e enganando o povo. É claro que não é só ditas pastoras, tem ditos pastores, enganando um povo também, sedento por bênção, todos morrendo pelo mesmo mal, né, só que uns mais espertos do que outros, mas apoiados às vezes em ideias e versículos bíblicos, e nós precisamos organizar o nosso pensamento para dar passos firmes e coerentes com as Escrituras, também em relação
a essa temática. Se nós estamos falando de um Deus que é um Deus provedor, e a gente está alinhado com a ideia dos levíticos, então a gente precisa passar por essa ideia que eu estou trazendo aqui, que faz parte desse regime levítico aqui. Nós sabemos que há muita confusão sendo ensinada aí, né? Então é quase que como uma moeda de troca, né? Então muitas vezes as pessoas entendendo que quanto maior a oferta que ela entregar, maior será a bênção que ela irá receber. Isso não é bíblico. Isso não tem nada a ver com o Senhor. Então há muitas pessoas caindo neste conto, vendendo tudo o que tem em nome da fé, em uma tentativa de manipular Deus. E o nosso Deus, ele não pode ser manipulado, né? E aí não adianta você entregar um dízimo, uma oferta, pensando em receber o dobro. A lógica também do dízimo em atraso, ela também não faz sentido algum, porque não se trata de você meramente pagar como se fosse uma conta, mais um boleto na sua conta. Não se trata disso. Então, de fato, irmãos, a lei de Moisés, ela exigia que os israelitas entregassem o dízimo de tudo aos levitas. A gente acabou de ver aqui. Não é verdade? Então a lei está dizendo isso. Hoje, eu já afirmei isso aqui hoje e vou reafirmar, o cristão não está mais debaixo da lei. Nós não estamos mais debaixo da lei. Ou seja, já não há mais um dever legal de quem, como que se você estivesse debaixo da lei, é nesse sentido que eu estou dizendo aqui, não há mais um dever legal à semelhança do que era exigido no regime levítico, de dar o dízimo. Não há mais. Nós não entregamos os nossos dízimos e ofertas se utilizando destes versículos que a gente acabou aqui de ler, ou desta lógica que o povo de Israel precisava ter de ir lá e entregar o dízimo para os levitas. Nós não fazemos isso apoiados nestes versos, nestes versículos, porque nós não estamos debaixo da lei. Né? Então, nesse sentido, há uma certa descontinuidade, né, na prática do dízimo quando nós olhamos para o Novo Testamento. Nesse sentido, a gente poderia dizer, há uma descontinuidade. Por quê? Porque nós não estamos debaixo da lei. Porque isso aqui é uma orientação para o povo de Israel. Então, há uma descontinuidade. Nesse aspecto, nós não devemos entregar dízimos e ofertas com esta mentalidade, apoiados nesses versículos. Mas há também, quando nós pensamos em dízimos e ofertas, há também elementos de continuidade. E eu concordo aí com alguns pastores que vão elencar estes elementos. Né? Há elementos de continuidade aqui que a gente vai perceber no Novo Testamento. Né? Então, que elementos são esses? A constância, a generosidade, a alegria e a proporcionalidade, elas estão presentes no Novo Testamento. Então, quando o assunto é cuidado por meio das nossas finanças, então há elementos de continuidade. Porque se você for olhar para este mandamento que foi dado aqui para o povo de Israel em relação aos levitas, existe por trás de tudo isso a ideia do cuidado, a ideia da provisão para aquele que está ali no tempo integral. Né? Então, estes princípios já estão contidos também para estes que viviam debaixo da lei. Certo? Nós já não vivemos debaixo da lei, não entregamos dízimos e ofertas por causa disso, mas os princípios da constância, generosidade, alegria e proporcionalidade, eles estão presentes no Novo Testamento, trazendo agora para a igreja este mesmo princípio de cuidado por meio das nossas finanças. Então, por mais que o dízimo não apareça, a palavra, inclusive, dízimo, no Novo Testamento nesse sentido, e a gente tem que considerar que é claro que aqueles que estão se convertendo ali aos pés literalmente de Jesus, ou que estão ali com os apóstolos, provavelmente eles estão vivendo, eles eram o quê? Judeus, né? E judeus que viviam o quê? Debaixo da lei, toda aquela prática. Então é claro que no início da igreja, eles trazem algumas práticas, então provavelmente a igreja, ela acaba convencionando os 10%, né? Como que já faziam isso, debaixo do outro regime, mas eles meio que
acabam convencionando este princípio ali, chegou até hoje, mas deveria ser um princípio relacionado à nossa generosidade. Então chame você de dízimo ou não, mas se você está vinculado a uma igreja em que talvez pelo estatuto, como é o caso da nossa, ou por outras razões, se entenda que o dever do membro é a entrega do dízimo, então talvez, independente, ao invés de você entrar numa briga em relação a esta semântica, se tem ou se não tem dízimo, talvez você simplesmente deveria olhar para esse 10% entendendo como uma base para que você norteie a sua generosidade. Embora, claro que os irmãos aqui bem sabem, eu sequer sei quem são aqueles que têm sido fiéis na entrega dos seus dízimos e ofertas. Claro que os nossos tesoureiros sabem muito bem, eles têm um relatório financeiro. Na nossa assembleia nós vamos ter uma prestação de contas das nossas finanças. É claro que eles sabem muito bem. Eu poderia também saber, não há nada que me impeça. Né? Mas não tenho feito isso, né? Porque a ideia não é essa. Né? É claro que nós precisamos fazer isso com alegria. Então, por mais que o dízimo não apareça no Novo Testamento de forma normativa, no sentido da lei do Antigo Testamento, espero que vocês estejam compreendendo o que eu estou dizendo aqui, o princípio da generosidade, ele continua presente. Todo cristão tem o compromisso de sustentar a obra missionária, os seus pastores e os necessitados, a começar pelos domésticos da fé. É por isso que não dá para você viver isolado, meu irmão, porque ninguém tem bola de cristal para saber como é que estão as questões lá. Né? Então, a gente precisa cuidar uns dos outros nesse sentido, mas precisamos também conversar, precisamos também saber o que está acontecendo. Né? Se nós formos olhar lá para 2 Coríntios, capítulo 8 e 9, e você pode abrir a sua Bíblia ali rapidamente, nós não vamos ler tudo, né? Claro que não dá tempo, mas 2 Coríntios, o capítulo 8 e o capítulo 9, Paulo ele vai trazer muitos princípios sobre estes elementos da continuidade que eu estou dizendo aqui, com relação à expressão de cuidado por meio dos nossos dízimos e ofertas. Né? Ali, por exemplo, no capítulo 8 de 2 Coríntios, Paulo, ele está falando sobre uma oferta, né, das igrejas da Macedônia para os pobres da Judéia. E quem que está fazendo isso? Primeiro, que a própria igreja, olha no versículo 2, a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. A gente vê aqui que eles eram pobres, mas ainda assim eles ofertaram para cuidar das necessidades de outros. No versículo 3, você vai ver que os irmãos, eles se mostraram voluntários. No versículo 4, mais do que isso, pedindo-nos com súplicas ali, para participarem. Eles pediram para participar desse momento. No versículo 7, manifestaram abundância nessa entrega também. No versículo 8, e o versículo 8 diz assim: não vos falo na forma de mandamento, olha aqui de novo, né? Mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. A entrega voluntária, alegre, é tida por Paulo aqui, pelo cuidado pelos necessitados, como uma prova de amor. Uma prova de amor. Se nós formos lá para 1 João capítulo 3, a gente também vai ler. Não adianta você dizer que ama o seu irmão, você precisa, nós damos a vida. Nisso consiste o amor. Cristo entregou a sua vida por nós, e nós devemos entregar a nossa vida por nosso irmão. E a sequência dos versículos do capítulo 3 de 1 João, se você vê alguém passar necessidade, em outras palavras, coloca a mão no bolso e vai lá e supra as necessidades do seu irmão ali. Então é tido como uma prova de amor. E aí os versos 13 a 14, talvez a proporcionalidade, né? Conforme o que o homem tem. Então quem tem mais deve ser mais generoso ainda. Quem tem mais deve ser ainda mais generoso. E aí no capítulo 9, versos 3 e 4, nós vamos ver Paulo falando assim, olha, preparem-se para isso, porque seria uma vergonha os irmãos não se prepararem para isso, quando eu chegar aí para recolher. Então, tem princípios aqui gerenciando, né, o comportamento da igreja em relação ao cuidado com os necessitados. E aí no versículo 7 do capítulo 9, olha o que está escrito lá. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Há outros textos que apontam para este cuidado generoso.
a igreja, ela aparece financiando a obra missionária também. Abra lá rapidinho em Filipenses capítulo 4. A igreja aparecendo como financiadora da obra missionária. Filipenses capítulo 4, versos 15 até o 18, diz assim, Filipenses 4, 15 a 18. E sabei também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Olha como Paulo está lidando aqui com as ofertas que ele recebeu para o seu sustento na obra missionária. Eu não estou falando, aí Paulo fala, eu não estou falando isso porque eu estou querendo mais donativo ou coisa do tipo. Eu estou só querendo lembrar a vocês que agir desta maneira é para o bem de vocês. É um privilégio para vocês. E olha, eu digo mais, isso aí que veio da parte de vocês, não só uma, mas duas vezes, é como um aroma suave, como um sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Então, a igreja aparece também coletando uma oferta para os necessitados, né? Lá, abra de novo lá, volta para 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 16. A igreja aparecendo mais uma vez, atuante, levantando uma oferta para os necessitados. 1 Coríntios 16, 1 a 3. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. E aqui a gente vê que é uma oferta dada pela igreja. Paulo está convocando a igreja, olha gente, cada um vai junta aí a sua porção. Então, há uma convocação da igreja. Todos esses são princípios que, apesar de a gente estar afirmando, então, que nós não estamos debaixo da lei, e que a ideia de dízimo, então, nessa forma normativa, não nos é imposta dessa forma, mas quando a gente abre o Novo Testamento, nós vemos princípios estabelecidos, irmãos, em todo canto, no que diz respeito ao dar, ao suprir as necessidades. Então, é certo que o Senhor tem interesse nisso. E aí é interessante, porque cada um é responsável. O texto vai falar, cada um vos ponha de parte. Cada um é responsável. E aí, mais uma vez, uma ideia da proporcionalidade. É dado de forma proporcional, conforme a sua prosperidade. Paulo, ele também, quando ele vai defender o seu apostolado, ele vai deixar claro que a prática da igreja envolvia o cuidado com seus líderes. E eu já estou quase encerrando, mas eu gostaria que você colocasse abrisse a sua Bíblia no capítulo 9 de 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 9, verso 3 a 11. Diz assim, 1 Coríntios 9, 3 a 11. Paulo, deixando claro que a prática da igreja deveria envolver o cuidado com seus líderes, ele diz assim ali em 1 Coríntios 9, 3 a 11. A minha defesa perante os que me interpelam é esta. O povo estava duvidando dele, estava falando, não, você não é igual aos outros apóstolos. O Pedro é que é o cara, tu não é apóstolo. Então ele diz, a minha defesa perante os que me interpelam é esta. Não temos nós o direito de comer e beber? E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, no caso a esposa, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor, e Cefas, Pedro, Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isto como homem, ou não diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente
por nós que ele o diz. Certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, façam na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós o semeamos as coisas espirituais, será muito lhe recolhermos de vós bens materiais. Esse é o apóstolo Paulo confrontando a igreja. Lá em 1 Timóteo 5, 17 a 18, 1 Timóteo 5, 17 a 18, nós vamos ler assim: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem. Presbíteros nós já sabemos, é a palavra que também poderia ser colocada aqui, pastor, que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino, pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Irmãos, entendendo o dízimo como normativo ou não, o princípio do cuidado, da generosidade, da alegria e da proporcionalidade e da constância, eles estão presentes no Novo Testamento. Só com alguns textos que eu acabei de ler aqui para a gente. É inegável estar ali. Então, de um jeito ou de outro, entendendo que é uma... Não, pastor, eu não concordo, eu acredito que é normativo ainda para nós. Pois então, superabunde, irmãos, na sua entrega. Não, pastor, não é normativo. Pois então, eu acabo de te dar vários princípios que não devem deixar você omisso em relação a este assunto, meu irmão. O nosso Deus se revelou como um Deus de provisão, nessa história toda de separar cidades para os levitas. Nós devemos refletir o caráter do nosso Deus em relação a isso também. Então, sendo esse instrumento de provisão para a obra missionária, para o cuidado com os nossos pastores e missionários, e para com os necessitados, para com aqueles que carecem, a começar pelos domésticos da fé, pela casa do Senhor Jesus Cristo. Então o cristão vê a necessidade e ele é direcionado por Deus a honrá-lo com os seus recursos materiais, a fim de que a causa do Senhor seja mantida neste mundo. E isso deve ser feito com alegria e livremente, sem espaço para qualquer barganha no nosso coração. Deus, ele cuida dos seus. Ele é o Deus provedor. E nós vemos esse princípio quando ele reserva para os levitas cidades e pastagens. O Senhor espera, irmãos, que nós sejamos generosos e justos com aqueles que nos servem. Com aqueles que nos servem. Talvez a gente deveria estender isso muito mais do que pensar só no cuidado com o pastor. Talvez deveria ser com o líder, com o teu irmão que te serve. No próximo encontro, talvez, quem sabe, você não leva um bolo, né? Como que sendo generoso com aquele que te serve. Não é verdade? Não poderia ser assim também? É claro que vai muito além disso. Então, irmãos, encerrando, nós temos um Deus santo e provedor, e Ele requer de nós entendimento do chamado que nós recebemos para servi-lo, com base na sua santidade. Ele também nos separa para fazer a diferença. E, irmãos, nós temos um Deus santo e provedor, e Ele requer de nós o entendimento de que nós devemos dar honra a quem merece honra, de que nós devemos ter um coração generoso, cuidando dos nossos pastores, dos nossos missionários, bem como dos irmãos em necessidade, dos pobres. Nós temos que sim ser generosos. Eu estava lendo um pouquinho mais a respeito disso, e ainda, se você for olhar lá para o Antigo Testamento, você vai ver que eles entregavam o dízimo dos dízimos, mas a cada 3 anos eles ainda entregavam um outro dízimo, que não tinha nada a ver com esse dízimo. E aí, se você for fazer os cálculos de tudo e quiser ficar debaixo dessa lei, então, irmãos, daria lá em torno de 22,5% da entrega reservada. Então um judeu reservava praticamente 25% das suas riquezas para entregar ao Senhor, que era administrado dessa maneira aqui. Então, irmãos, é claro, não se apegue a um 10%. Claro que o nosso estatuto, ele não foi reformado ainda, pressupõe um dever do membro desta igreja relacionado a isso. Mas fique tranquilo, coloque tudo isso diante do Senhor, porque o princípio é o da generosidade. E talvez você esteja entregando ao Senhor muito mais do que 10%. Então não é muita porcentagem que importa aqui.
mas é o reconhecimento de que tudo que temos é dele, e de que somos hoje, não Israel, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, mas o compromisso com a obra dele continua. Os princípios continuam. A maneira e o porquê nós fazemos mudou, mas os princípios estabelecidos continuam. Há uma responsabilidade que permanece. Então, meus irmãos, que o Senhor nos dê um coração generoso, tanto para nos entregarmos em serviço, porque temos um chamado para o serviço, tanto para nos entregarmos uns aos outros, quanto para transbordarmos em amor cuidadoso e generoso, por meio das nossas finanças, em favor da obra de Deus. Infelizmente, no nosso mês de setembro, no nosso alvo de R$15.000 para a nossa campanha, nós não chegamos nos nossos R$15.000, que era o nosso propósito. O dinheiro está com a gente, né? Hoje vai ter uma cantina missionária, inclusive aqui, R$15. Claro que batemos ali nos 13.000, para estar nos compromissos com os missionários que a gente assumiu. Poderíamos ter outros missionários, mas isso depende de você, depende de mim. Porque pastor, ele também, irmãos, entrega dízimos e também entrega ofertas, viu? Não sei se vocês sabem, mas os pastores dessa igreja são fiéis na entrega dos seus dízimos e das suas ofertas. Tá? Tenham tranquilidade em relação a isso. Então, que o Senhor ministre ao nosso coração. E que possamos, ao olhar para a cidade dos levitas, nos lembrarmos de tudo isso. Um Deus que é santo, um Deus que é provedor, então um Deus que nos chamou, um Deus que nos chama a refletir o seu caráter. Tudo que temos é dele, meus irmãos. Tudo que ele tem te dado pertence a ele. Honre o Senhor com tudo que ele tem te dado. Com tudo que ele tem te dado. Que assim seja. Vamos nos colocar em pé, vamos orar.